Oi, gente, tudo bom com vocês? Turma, olha quanta coisa nós vimos. Todos os invertebrados. E agora nós vamos finalizando os cordados. Dentro de cordados, nós já estudamos os peixes sem mandíbulas, os peixes cartilaginosos e os ósseos. De peixes, nós estudamos os anfíbios, vimos todas as características, como é que distingue um sapo, rã, de uma perereca. Nós vimos os répteis, vimos que os répteis deram origem às aves e agora chegou a vez do último grupo de cordados que nós vamos ver, que é o nosso grupo, é a nossa classe. Nós somos animais mamíferos. Os mamíferos, turma, são esses animais lindíssimos que eu coloquei aqui para exemplificar. O morcego é um mamífero voador. O golfinho é um mamífero aquático. Aqui eu tenho girafa como mamífero africano, leão também, gorila também. O gato, que é um mamífero doméstico. O golfinho de novo, porque eu gosto muito. As orcas, que não são baleias, elas são golfinhos. E aqui dois felinos muito famosos, né? Um asiático, que é o tigre, e o leão, que é africano. Mas mamíferos, gente, é um monte de animal. E de onde eles vieram? Como eles evoluíram? Os mamíferos, eles têm origem nos répteis. Turma, muito cuidado com essa informação. Nós sabemos que peixe formou anfíbio, anfíbio formou réptil, réptil formou ave, mas réptil também formou mamífero. Os mamíferos não evoluíram das aves, os mamíferos também evoluíram dos répteis. Olha como os répteis são importantes. Eles deram origem a dois animais diferentes, as aves e os mamíferos. Então, nós estamos no reino Metazoa, no filo dos cordados e na classe dos mamíferos, que vieram dos répteis. Características que aves e mamíferos compartilham, né, turma? Tanto as aves quanto os mamíferos, eles são animais endotérmicos, ou seja, eles são animais de sangue quente. O corpo desses dois grupos de animais não é frio, fica sempre quentinho, e esse calor ele vem das reações químicas. O coração de ambos tem 4 cavidades. O coração dos mamíferos é igual ao coração das aves. Um coração tetracavitário, com 2 átrios, 2 ventrículos. Um coração onde não há mistura de sangue e onde o sangue só circula dentro de vasos sanguíneos. É um coração muito bonito, na verdade. Adiante, ó, já falei 2 características dos mamíferos, hein? Eles são animais de sangue quente também, ou seja, o corpo deles é sempre quente, independente de como é que tá a temperatura do ambiente, e o coração dos mamíferos tem 4 cavidades. Turma, características exclusivas, só os mamíferos possuem. Vamos ver então o que os mamíferos têm que é só deles, né? O que nós temos para nós sermos colocados dentro dessa classe. Então, aqui é um macaco, né? Um babuíno africano. Os mamíferos, olha eu ali. Os mamíferos, eles têm glândulas mamárias. Eu coloquei para vocês aqui uma glândula mamária de humano, para a gente ver que as glândulas mamárias, elas formam seios, especialmente nas mulheres. Olha que curioso. As glândulas mamárias, elas existem tanto nas mulheres quanto nos homens, quanto nas fêmeas quanto nos machos. Porém, é só nas fêmeas que elas produzem o leite. E essas glândulas mamárias, como o nome diz, mamária, é para dar de mamar. Essas glândulas têm como função única amamentar o filhote. A alimentação do filhote é produzida dentro dessas estruturas aqui, ó, que parecem umas amoras, né, umas bolinhas. Essas são as glândulas mamárias. E como elas são muitas, né, forma essa projeção embaixo da pele, que é o seio no caso das mulheres, mas pode ser a teta no caso das vacas, né? E assim por diante. As mamas, os mamíferos mamam, precisam desse alimento riquíssimo. Gente, o leite é um alimento extremamente
completo. Ele contém água, sais minerais, proteínas, lipídios, vitaminas, hormônios, anticorpos. A criança, o bebê mamífero, o filhote mamífero, ele precisa mamar para ele ter boa saúde. E olha que bonitinho. É uma vaca amamentando o seu bezerro. Então, aqui eu tenho glândulas mamárias da vaca e o bebê, o filhote, se alimentando da secreção que essa glândula produz, que nós chamamos comumente de leite. No caso da vaca, turma, não é só o bezerro que toma esse leite, não, né? Os humanos também gostam desse leite aí. Adiante. Gente, tatu. Tatu fêmea, né? O tatu fêmea tem as tetas para amamentar os filhotes. Olha aqui que bonitinho. Ele é um mamífero, né? Lembrando que o tatu ele faz buracos. Olha aqui as garras para poder fazer os buracos que são as casas deles, a toca, né? Onde ele obtém abrigo. É um animal dócil, turma. E na roça é muito comum as pessoas caçarem esses tatus usando cachorros, né? E comerem a carne do tatu. Tem que ter cuidado, tem que cozinhar muito bem, porque ele transmite muitas doenças, tá bom? Para os humanos. Bom, mais uma característica exclusiva dos mamíferos, além das glândulas mamárias, os pelos. Turma, pelo. Olha aí no seu braço, quantos pelos que tem no seu braço. Na sua cabeça, o cabelo é um pelo, né? A sobrancelha é pelo. Se você olhar de pertinho o seu rosto no espelho, você vai ver que ele é cheio de pelinhos. As pernas, os órgãos íntimos, né? Tudo tem pelo, gente, porque pelo é de mamífero. O pelo tem várias funções. Por exemplo, o pelo funciona como isolante térmico. Isso quer dizer que ele segura o calor. O pelo deixa o animal quentinho. Por isso que os casacos de pelo são famosos, né? Porque o pelo esquenta mesmo. O pelo tem uma característica de fazer o calor ficar, né? Ficar no corpo do animal. Mas o pelo também ele serve para atração sexual, por exemplo. Na hora do acasalamento, tem lá 2 leões e a leoa vai escolher o parceiro. O leão que tiver o pelo mais bonito, aquela juba mais bonita, é que vai ser escolhido pela fêmea, né? Então, o pelo, ele serve para o acasalamento e para camuflagem, né, turma? Para o animal se esconder no ambiente. Por exemplo, o urso polar, ele tem o pelo todo branco, assim ele consegue se camuflar na neve, né? Muito interessante. Já o urso marrom, ele é de floresta, ele não é de neve, mas ele se camufla lá no chão da floresta, se confunde com os troncos das árvores. O leão se confunde muito com a vegetação da savana, que tem aquela cor amarelada, né? A onça pintada também consegue se camuflar bem no meio da floresta, no meio das gramas, né? Então, o pelo tem essas 3 funções. Ele segura o calor, ele serve de atrativo sexual e para camuflagem. Coloquei essa imagem para vocês, que é a imagem de um mamífero antigo, né? Um mamífero que viveu há tempos passados. Só para a gente perceber a pelagem, né? Esses pelos que não deixam o animal sentir frio, que mantém o corpo dele quente. Um pelo bonito, né? Olha, novamente, uma imagem de mamíferos pré-históricos, né? Aqui mostra um mamífero carnívoro predando uma ave, ó. Sei que é uma ave porque tem um bico aqui. E, turminha, a pelagem, né? Dá para perceber que é uma pelagem densa. Eles têm muitos pelos. E essa, para vocês rirem um pouco, os seres humanos também têm pelos, né? Uns mais, outros menos. E eu quero parar nesse slide para te contar uma curiosidade. Vocês já perceberam, turma? Nós já falamos várias vezes que nós somos parentes dos macacos, né? Dos gorilas, dos chimpanzés. E se a gente pensa, se a gente compara os humanos com os chimpanzés têm muito mais pelos do que nós. E os cientistas, muito curiosos, se perguntaram por que os seres humanos, ao longo da evolução, perderam um pouco de pelos,
enquanto o chimpanzé e o gorila continuam com o corpo todo coberto de pelos. E os cientistas concluíram que foi uma seleção sexual. Como assim? As mulheres das cavernas preferiam ter filhos com os homens que possuíam menos pelos. Então, o filhote nascia com menos pelos. E assim, ao longo de muitos anos, a espécie humana foi perdendo um pouco de pelos, né? Há uma doença chamada hipertricose, no qual os seres humanos nascem com o corpo todo coberto de pelos, inclusive a face, né? Mas aí é doença, é o primo It da família Addams, né? Mas eu gosto de saber, gente, que foi uma seleção sexual, né? Acho bem interessante. Mais uma característica exclusiva dos mamíferos, turma, é essa estrutura aqui, ó, que está representado no rinoceronte como uma linha vermelha. Essa estrutura é um músculo chamado diafragma. O diafragma, gente, é uma carne, então é um músculo, e perceba que ele separa a parte do tórax da parte da barriga, que é o abdômen. Esse músculo diafragma só existe nos mamíferos. As aves não têm, os répteis não têm, os anfíbios e muito menos os peixes. O diafragma, ele é um músculo que ajuda nos movimentos respiratórios. Ó. Quando eu inspiro e quando eu expiro, é o diafragma que me ajuda nesse processo. Então, é um músculo extremamente importante para eu conseguir respirar corretamente até o fim da minha vida. E os mamíferos têm esse músculo. Se o animal tem diafragma, ele é um mamífero. Se tem pelo, ele é um mamífero. Se tem glândula mamária, ele é um mamífero. Legal, né? Nessa imagem, eu quero que vocês percebam o diafragma com mais realidade. Olha, esse músculo aqui... E aqui é um diafragma dos seres humanos, né? Ele separa o tórax, que é o nosso tronco, do abdômen, que é a nossa barriga. E olha como ele fica protegido pelas costelas, ele fica guardadinho aqui, ó, pelas costelas. Olha a posição dele. Esse músculo, ó, ele tá abaixo dos pulmões. Aqui eu teria um pulmão e o outro pulmão. O diafragma ajuda na nossa respiração. Legal, né? Só mamífero tem diafragma, não esquece. Adiante. Dentes diferenciados. Turma, os mamíferos têm dentes diferenciados. Nós temos dentes de vários tamanhos, formatos, os outros animais mamíferos também. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, eu tenho um crânio de onça. Sim, gente, esse é um crânio de onça. E observe os dentes, como eles são diferentes. Esses muito grandes são o que nós chamamos de caninos, né? Os molares já são um pouco menores. Agora, eles têm uma característica em comum. Você consegue perceber o que todos os dentes da onça têm em comum? Pontas, né? São todos pontudos. Porque a onça é um animal carnívoro. Os mamíferos carnívoros, eles têm os dentes pontudos para poder rasgar a carne, matar a presa e dilacerar essa presa. A onça, gente, ela não mastiga, não. Ela dilacera e engole o pedaço inteiro. Os dentes dela não são adaptados para mastigar. São adaptados para rasgar, dilacerar, destruir. Quero passar longe de uma onça, né? Principalmente se ela estiver com fome. Mas é interessante perceber esses dentes diferenciados. Nós vamos ver um animal herbívoro e vocês reparem como os dentes são diferentes. Adiante. Eu coloquei essa foto só para você lembrar, turma, que a função das glândulas mamárias é amamentar a prole. Olha que cena mais bonita, né? Uma mãe, o corpo da mulher faz o leite, que é o alimento nos meses iniciais de vida do bebê. E, gente, essa glândula mamária que nós chamamos de seio, ela é tão potente que os anticorpos, que são as estruturas de defesa, a mãe também passa para o bebê através do leite.
Olha esse aí mamando calmamente, né? Olha a mãozinha, gente. Ah, meu Deus, que gracinha. Muito bem. Adiante. Desde quando existem mamíferos, né? Turminha, eu vou dividir o vídeo aqui para não ficar muito longo na hora de carregar, tá bom? Já continuaremos em outro. Beijo!